Boa noite, iniciando o programa Cultura Viamão dessa terça-feira, 18 de abril de 2023, na segunda temporada. Enquanto a gente manda os links aí para os nossos ouvintes e internautas que estão aí, tem gente aí de muitos e muitos lugares querendo assistir o programa Cultura Viamão hoje, que está imperdível. Hoje a gente está aqui com a Isabel Rodrigues, jornalista. Daqui um pouquinho ela já vai estar aí nas telas aí para conversar com a gente. A gente vai escutando aí um minutinho do coral Guarani, uma música indígena Guarani, no programa Cultura Viamão. A gente está mandando os links aí, ó. Lembrando, olha onde que a gente está aí, ó, da Estação Espacial, visto Viamão dos céus. E também a gente vai ter aí, ó, de fundo, imagens de artistas viamonenses, do Ricardo Lilja, que trabalha com pixelismo, e da Liris Kunzikler, da família Kunzikler, daqui da Santa Isabel, também nos acompanhando hoje aqui no programa Cultura Viamão. A gente vai mandando aí os links aí pro pessoal e a gente já logo vai estar aí com a Isabel Rodrigues na tela.
Tá aí, então, foi a música do Coral Guarani, uma música indígena Guarani. Lembrando que aqui na cidade de Viamão nós temos aqui a aldeia indígena, né, que é Guarani. Então, por isso, coloquei hoje essa música aí, né, homenageando os índios guaranis aqui da cidade de Viamão e por esse Brasil inteiro afora. Aqui no programa Cultura Viamão a gente fala de cultura e os primeiros habitantes aqui do Brasil, depois, claro, dos dinossauros, né, foram os índios aí, né? Então a gente sabe que o Brasil, né, a América Latina, ela foi primeiramente habitada aí por índios de diversas culturas, e a gente está falando aí de cultura aqui no programa Cultura Viamão. As obras hoje que rodaram aqui, vão rodar durante a programação, volto a falar de novo, é do Ricardo Lilja, que é adepto ao pixelismo, e também da Liris Kunzikler, né? Da família Kunzikler, aqui da Santa Isabel. E hoje a gente está recebendo aqui a querida Isabel Rodrigues. Boa noite, Isabel. Boa noite, Rafael. Boa noite, ouvintes, telespectadores, porque hoje em dia rádio é tudo, né, Rafael? Se ouve, se vê, e assim a gente... Estou aqui hoje. Vamos ver o que a gente vai conversar. A Isabel também, depois nós vamos falar sobre isso, a Isabel também, que já trabalhou em televisão, rádio, já trabalhou aí muito na comunicação e ainda continua trabalhando. Sim. A Isabel, eu vou ler um pouquinho aqui do release da Isabel, para quem não conhece ela. A Isabel Cristina Romeu Rodrigues, ela é natural de Porto Alegre, residente no município de Viamão desde 2000, fazem 23 anos. Ela tem como profissão, ela é jornalista e atua como design gráfica, redatora, editora de publicações impressas e áudios visuais nas áreas trabalhistas, educativas, religiosas e culturais. Ela é formada em comunicação social, habilitação em jornalismo, falado, escrito e televisionado da PUC em 1991. Atualmente trabalha como jornalista, assessora de comunicação e editora adjunta na editora de e-books Caminho Editorial. E aí, no ano de 2022, um dos últimos trabalhos que a Isabel fez, a Isabel foi autora, fez a edição e a confecção do e-book Vozes de Viamão. Foi em novembro de 2022. Vai fazer 5 meses isso, Isabel? Exatamente. É um projeto que estava na gaveta, já fazia um bom tempo, porque... aquilo que a gente até já tinha conversado, que tu mesmo disseste, né? Que Viamão não conhece Viamão. E a cultura, muito menos. Né? Ou o pessoal é muito segmentado, fica um pessoal aqui na Santa Isabel, outro pessoal no centro. Então, eu digo, sabe de uma coisa? Tem tanta gente interessante e eu vou ter que bolar um projeto assim. Aí surgiu a oportunidade de fazer pela Lei Aldir Blanc. Eu fui contemplada pela prefeitura. E aí eu resolvi, peguei 15 produtores culturais, né? Juntei, tem muito mais pessoas, isso é apenas uma fraçãozinha, assim, se quiseres depois até te digo quem são as pessoas, e contemplei elas com seus trabalhos nesse meu e-book aí. Isabel, é uma honra, né? Eu sempre falo, é uma honra aí estar trazendo, eu estou trazendo, graças a Deus, aqui no programa Cultura Viamão, na segunda temporada, assim como na primeira. Sim. Aqui em Viamão, a gente fecha os olhos assim e só
só bota a mão para frente o que tem de gente aqui com tamanha capacidade, competência, formação em Viamão. É um celeiro, principalmente na área cultural, é um celeiro cultural gigantesco, né? Exatamente, e fazendo muita coisa interessante. E o principal, porque não adianta tu ter 500 pessoas fazendo, mas não ter qualidade. E é assim, é uma qualidade impressionante. Impressionante. Muita qualidade mesmo. Muito conhecimento, muito... Se as pessoas conseguissem se encontrar mais e trocar mais, ia ser... Meu Deus, eu nem sei o que te dizer. Olha, a gente está do lado de Porto Alegre, né? Ainda mais aqui na Santa Isabel, onde fica a rádio, é a fronteira com Porto Alegre. Mas eu me arrisco a dizer que o cenário cultural de Viamão, mesmo sendo uma cidade menor, é muito mais rico até do que Porto Alegre. Não menosprezando a capital de jeito nenhum. Nasci lá, né? Mas eu acho que aqui é muito rico. E tem que ser mais explorado. Que bom que tu tens esse programa. Eu te digo assim que, né, não puxando brasa para o assado, mas assim, a questão do propósito do programa Cultura Viamão, ele traz exatamente esse propósito, o propósito de juntar essa turma. Exato. Porque quanto mais eu conheço pessoas envolvidas na cultura, que nem tu, 23 anos jornalista, muitos e muitos anos envolvido com cultura, e não conhece muita gente, não, né? Abafa, eu já sou assim, jornalista há 32 anos. 32, e formar... Perdão. Como diria a minha mãe, fora o que eu andei de tamanco antes, né? Porque desde os 18 anos que eu... na verdade, eu sou bem envolvida. Tu mora há 23 anos em Viamão. Exato. E é formada há 32 em jornalismo. Em 91 eu me formei. E hoje eu tenho, né, até o propósito, até a gente teve uma reunião agora, sábado passado, lá no Capoeira Parque. Um abraço para o Cássio do Capoeira Parque, que teve aqui, foi o último convidado. Ele é do segmento capoeira aqui no programa Cultura Viamão. Está gravado o programa, para quem não viu, entra na página da Rádio Gazeta aí, assiste aí o programa, está gravado, ficou bonito, a gente botou vídeos, fotos. A gente teve a reunião do Conselho de Cultura. E eu estou conhecendo cada vez mais agentes culturais. São duas classificações, né? Tem o fazedor de cultura, que é os agentes culturais, que eu me considero um desses, assim como tu é também. E também tem o artista, né? O artista. E a gente vê que realmente muita gente não se conhece. E o propósito do programa Cultura Viamão tem esse propósito da gente levar o maior número de pessoas a conhecer e a gente se conhecer entre a gente e, por que não, trabalharmos entre a gente também, né? Sim. Não, eu acho assim que... é como eu te falei, né? Eu peguei 15 pessoas que eram mais da minha relação, gente que eu já conhecia há um certo tempo. E eu digo, não, sabe uma coisa? Eu vou juntar. A ideia inicial era fazer um livro, depois eu digo, não, vou fazer um e-book inicialmente, depois aí vamos ver. Porque como tem muito mais pessoas, muito mais agentes, produtores culturais, lugares, centros culturais, que eu contemplei aqui também, eu digo, não, 15 inicialmente, depois eu vou buscar mais, né? E Isabel, eu sempre brinco, né? Mas antes de eu fazer essa pergunta, a gente já começou contando a história para a gente aqui. Eu quero agradecer para ti que está pela FM 87.9 aqui, escutando a nossa região. Para ti que está pela Radiosnet, esse aplicativo, escutando também pelo aplicativo da Gazeta, pelo site www.gazetadeviamão.com.br, e para ti que está pela página do Facebook da Rádio Gazeta On, e para ti também que está pelo YouTube. Para ti que quer ir lá pelo YouTube, entra lá, Gazeta de Viamão, te inscreve no canal e tu consegue assistir o programa Cultura Viamão pelo YouTube. E uma maravilha, né, também, que aqui, no Facebook eu coloco os links para te entrar. Então, tu consegue clicar no link e ir lá para o YouTube se tu quiser, se assim for mais fácil para te assistir na tua televisão. Quero mandar um abraço para Senira Scarpim, mandando boa noite, amigo, boa noite, abraço, boa noite, Senira. O Pedro Costa, estamos juntos, obrigado, Pedro. Pedro Costas é o Pedro Costa, até quero fazer uma referência, o Pedro Costa é o cunhado, sócio, né, que está aqui com a gente, aqui no estúdio, aqui o Pedro, que até a gente estava brincando, né?
Eu até me espantei com tanta pergunta do Pedro, né? A gente ia fazer uma brincadeira. Para vocês terem uma ideia, né? Eu vou contar aqui um bastidor. Conta aí. Se o Pedro tivesse com um microfone também, eu disse para o Rafael, o entrevistado seria ele, porque pegou nós dois. Eu, jornalista, ele, relações públicas, sócios ainda por cima. Meu Deus. Passei não. Para mim não é um sufoco, mas para mim não é um sufoco responder pergunta. Mas, né, até contando os bastidores, mas para mim é um desafio, porque assim, eu não estou acostumado, eu estou acostumado só eu a fazer pergunta, de repente o pessoal chega aqui e começa uma metralhadora de pergunta, né? Vocês podem ver que o programa até entrou um pouquinho atrasado, né? Porque a gente ficou blá, 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 blá. Exato. Quero mandar também um abraço para Ana Cecília Romeu. Olha aí, Ana Cecília, boa Minha noite, irmã, que é sócia também. Na Cabina Editorial e na Via 3 Publicações. Um abraço lá para Ana, obrigado. Compartilha o programa aí, Ana, compartilha o pessoal, compartilha, é de graça, só faz um exercício no dedo, tu bota lá compartilhar grupos, tu compartilha em 15 grupos aí em 1 minuto. O Eduardo Lopes, meu grande amigo lá, músico, mandando boa noite a todos, grande abraço para o Eduardo. Também o Pedro ali já tinha mandado boa noite, o Cássio, que nós acabamos de falar. Né? Salve a cultura, um grande abraço. A Vera Lima Seroni, ela é do Instituto, né? A fundadora do Instituto Piazitos, no Bolso Uma Bombacha Não Cabe em Drogas, foi agora condecorada lá, o imortal da Academia de Literatura e Belas Artes do Rio Grande do Sul nesse sábado passado. Que bacana, parabéns. Eu acredito que é a primeira viamonense condecorada. Eu fui o primeira, nós fomos a primeira equipe aí de jornalismo, de divulgação que publicou essa informação da Vera aqui em Viamão. Um grande abraço para a Vera. Fiquei muito feliz. Fiquei um pouco triste que eu não pude ir lá, né? Ela convidou, mas fica aí o meu abraço. Obrigado, Vera, e obrigado também para a Nancy, lá que está junto com ela, mandando um abraço. Um beijo lá para a querida Nancy. A Mandava Turian, boa noite. Madava Turian, meu grande professor de canto, incentivador, mentor, maravilhoso. Do Campus dos Babas. Desculpa a pronúncia, como é que é a pronúncia? Madava Turian. Madara Turian. E a esposa dele, né? Os dois tocam esse centro, Campos dos Babas, onde eu fazia aula de canto, e tem lá a Cesta da Canja também, que o pessoal pode subir no palco, ele tem um palco, né? É a Calavati. E ele tá mandando um abraço e dizendo assim, ó, com muita honra fomos citados no Vozes de Viamão, com riqueza de informação e a preciosa síntese daquilo que se quer saber. Olha aí. Que legal, obrigada. A Margarida Almeida também mandando boa noite para nós. Pessoal, muito obrigado. Compartilha o programa. Hoje, o programa aqui, Cultura Viamão, bastante motivado aqui, meus convidados, a Isabel Rodrigues e o Pedro, né? Aqui o pessoal muito convidado aqui. A Isabel vai falar para nós, né, a trajetória dela na cultura aí, né? Já iniciou, já falando, mas eu quero ressaltar novamente que essas obras que estão passando ali agora por detrás, lá na parede, né, na Isabel, é de dois artistas plásticos aí, o Ricardo Lilja, que ele é adepto ao pixelismo, eu nem sabia que existia essa técnica, né? Sempre aprendendo, né? Sempre aprendendo. E a Liris Kunzler, da família Kunzler, aqui da cidade de Santa Isabel. Essas obras foram retiradas, as imagens, do site www.viamãoantigo.com.br. Isabel, eu sempre brinco, né? E eu digo pro pessoal que chega aqui, eu falo assim, abre o teu coração e conta a tua história, né? Eu sempre falo assim, abre o teu coração e conta a tua história aí, né? Na cultura, para nós aí, até acredito que isso já iniciou até lá antes de tu vir morar em Viamão, né? Com certeza. Olha, se eu for te contar assim, tudo que a gente já fez em termos de cultura, eu e a minha irmã, principalmente, juntas, e eu... Olha, a gente era criança, né? Criança. Eu vou te falar assim, antes de ser profissional, né? A gente era criança e na escola tinha sempre que fazer apresentações e coisas. Então, a gente sempre fazia parte de produção, né, de qualquer evento que tinha no colégio. E depois a gente teve um grupo de dança que a gente se apresentava em Porto Alegre. Aí depois eu entrei no jornalismo e aí sim, aí
deslanchou tudo mesmo, porque eu comecei a trabalhar com audiovisuais educativos, religiosos, que até tu leste aí, né, no meu currículo. Então, eu comecei a trabalhar na TV Bandeirantes também. E lá eu fazia a parte mais... tinha o Jornal da Igreja e eu fazia essa parte, então, de repórter e apresentação, mas eu sempre procurava pegar o lado mais... como é que eu vou te explicar? Não o lado tão religioso e espiritual, como o lado mais das pessoas que produziam, que faziam coisas, faziam vídeos, faziam material, assim. Aí a gente montou a empresa, né, e continuamos trabalhando, sempre trabalhei com a imprensa sindical. E nesse meio tempo também em web rádio, me especializei bastante nesse lado, no lado de jornal, no lado de web rádio. E aqui em Viamão, aí quando viemos para Viamão, que eu conheci mesmo, por isso que eu falei, me arrisco a dizer que Viamão é muito mais rica culturalmente que Porto Alegre, me arrisco. Realmente estou me arriscando, mas é a verdade. A gente levou um tempinho, mas conheci o pessoal do Natureza Pura, né? E elas tinham as noites culturais e a gente montou o coral. Eu fui uma das pessoas que ajudei lá no embrião do coral Natureza Pura. Aí o coral se apresentava bastante lá pelo centro, né? Que ano que foi isso mesmo? 2009 que surgiu o coral. 2009 surgiu o coral. O coral agora também é stand-by. O Madava é nosso maestro, né? Também nosso regente. E está um pouco em stand-by, porque com a pandemia o pessoal meio que se separou e tal, mas a gente continua se encontrando, todo mundo ainda hoje continua, né, nessa vibe da música, de cantar e tudo mais, mas não tanto como um grupo, assim, né? E aí depois, com o tempo, eu sempre pensando assim, meu Deus, o pessoal produz tanta coisa, aquilo que eu já te falei. E teria que, de alguma forma, ser sistematizado isso, né? Aí, em 2020, com a pandemia, a gente já havia 3 publicações, desde... Que ano foi? 92, né, Pedro, que a gente montou. E trabalhamos muito com jornalismo sindical e tudo mais, e eu sempre fazendo muitas apresentações e puxando o pessoal, a parte de cultura também, os próprios sindicalistas, né? Porque isso falta muito. Se fala muito em política e em direito trabalhista, mas não se fala em tanto fazer a comunicação, né? Tu poder ensinar isso às pessoas, como tu fazer a cultura mesmo. Essa parte mais cultural, de tu escrever artigos, crônicas, que possam tocar na vida das pessoas, os sindicalizados e tal. Então, a gente sempre procurou esse lado aí. Aí a gente veio para Viamão e, em 2020, com a pandemia, a gente viu que se abriu um mercado para os e-books, principalmente, então eu e a Ana montamos a Caminho Editorial. Que o Pedro também faz parte, mas ele é mais uma retaguarda, né, Pedro? Nós duas que tomamos à frente, a Ana como editora, porque ela escreve para jornais de todo o Brasil, né, na parte de literatura, crônicas, e aí foi a coisa andando, a gente tem muito e-book de poesia, e-book, vários tipos, né, na área de literatura, até que veio um e-book meu, que tu deves ter aí em algum lugar, depois tu vai mostrar para o pessoal, que é a parte de culinária, né? Vegetarianos e veganos para todo mundo, relatos e receitas de uma cozinheira feliz, né? Que eu procurei colocar os relatos como forma de também trazer a literatura para dentro da culinária, que eu acho que as coisas não andam separadas, tudo é arte, tudo está junto. E aí surgiu a Aldir Blanc, e eu digo, é o momento de eu colocar essa cultura de Viamão sistematizada em algum lugar. Como eu falei, eu peguei uma pequena fração de pessoas que eu já tinha um certo contato, pretendo que, de repente, saia um volume 2 para eu poder aumentar, né, colocar até mais. Então, eu coloquei 15 projetos, projetos, porque tudo se confunde bastante, né? Nesse Vozes de Viamão que saiu em 2022. Mas o primeiro foi o... Não, só para
Desculpa para mim. O primeiro e-book meu foi o Vegetarianos e Veganos para Todo Mundo, que tem receitas e tem relatos meus, né, contextualizando cada receita. Aí esse saiu em dezembro de 2021. Esse não foi um projeto cultural. Não, foi um projeto da Camino Editorial mesmo. Esse foi um trabalho mesmo privado ali, feito privado. E na Camino a gente fomenta a cultura, não só a parte comercial dos e-books, como também a gente fomenta a cultura através do canal no YouTube. Camino Editorial, o nome do canal. @Camino Editorial. youtube.com/Camino Editorial. Porque esse canal, a gente tem várias editorias, tá? E essas editorias, a gente tem uma que a gente chama Café com Amigos, que daí é as pessoas que... Tem gente que toca música, tem gente que canta, tem gente que lê poesia, tem sei lá, uns 70 vídeos só dessa área bem cultural mesmo. Aí depois a gente tem outras editorias também, inclusive a Porto Light, que é a Opinião, que eu sou a curadora, né? E a Porto Light, que é a parte mais que a gente dá dicas de saúde e bem-estar. Isso não só pessoas de Viamão daí também. Não, aí atinge todos. Todo mundo, né? Aqui eu vou mostrar, o card, né? Podemos dizer, né? Isso. O card aqui do Vozes de Viamão, que inclusive tem que legal que ficou, que tem a igreja, né? Tem a foto é minha. Isso, tem a igreja aqui. A foto foi tu que tirou? Sim, essa foto eu tirei de um vídeo, inclusive, que está dentro do canal do YouTube, que eu mostro a igreja. Porque as pessoas não sabem, inclusive isso, entendeu? Mesmo Viamão sendo conhecida pela nossa paróquia lá, pela Igreja Matriz, muitas pessoas conhecem Viamão pela Matriz, né? As pessoas não sabem a riqueza cultural que é essa igreja aí. E eu fiz aqui e eu coloquei a igreja atrás de nós agora. Depois tu vai ver na gravação, quando a gente sai do card ali, a gente está aqui, eu e tu na frente da igreja ali. Inclusive, depois tu me passa, né, essa gravação para eu colocar lá no canal da Camino também, para divulgar mais ainda. Eu acho importante, inclusive, divulgar a rádio. Vamos lá, cada vez mais, né? A gente fala de divulgação aí cultural, é importantíssimo. E as parcerias são muito importantes. Parcerias, fundamental. Uhum. E a gente aprende, né? Uma das coisas que eu acho, né? Eu também queria a tua opinião. Sim. Uma das coisas que eu vejo que na cultura, principalmente vocês, né, da Caminho Editorial, jornalistas, pessoas envolvidas na cultura, pessoas que têm muitos porquês, né? Né, Pedro? O Pedro ri ali. Depois nós vamos fazer uma foto com o Pedro também, né? Claro. É muito porquês, né? Mas é muito interessante também a questão da cultura, porque quando se fala em cultura e quando tem o jornalismo também, não por ter o jornalismo, porque faz muito porquê, como, quando, onde e tal, mas há muita troca, muito aprendizado um com o outro, né? Isso. Quanto tu calcula assim de aprendizado que tu teve assim ao longo toda essa trajetória na cultura? Por ser uma jornalista, será que tu conseguiu ter essa percepção de aprender mais e mais e observar coisas e aprender? Eu te pergunto. Olha, isso tu acha que fez uma diferença? Muita, muita. E o fato de eu ser jornalista também, por aquilo que eu já te falei, que a gente acaba sistematizando conhecimentos que tu tens, né? Porque quando a gente entra, tu sabe, quando a gente entra pro ramo da comunicação, parece que um bichinho morde a gente, aquele bichinho fica grudado e tu tenta tirar com tudo e o bichinho não sai. E aí o que acontece? A curiosidade move muita gente, o querer aprender. E cada pessoa que tu conhece, eu sou muito interessada em gente. Toda vez que eu viajo, eu fotografo gente. Aí até um amigo meu uma vez, mas assim, cara, tem tanta coisa, mas eu gosto de gente, sabe? Então eu acho que isso é a premissa de todos nós. E aí eu aprendo todos os dias eu estou aprendendo. Eu não sei te quantificar o quanto eu já aprendi, nem o quanto eu posso passar para os outros, ou o quanto eu ainda tenho a aprender. Eu não sei te quantificar, porque isso aí é uma coisa diária, entendeu? É diária. Realmente não saberia te responder assim, te dizendo, e tal, é isso e aquilo. É muito interessante, é muito rico, muito bom. Então, podemos dizer que pelo fato de ser uma jornalista, e por exemplo, a empresa hoje, né,
a empresa de vocês serem todos jornalistas e isso facilita muito para o aprendizado na cultura. Exato, exato. Até porque a gente conhece os bastidores também, né? Por exemplo, uma pessoa quando ela vê um artista, é muito lindo, muito maravilhoso, tudo. Mas ela não sabe o que tem por trás. Por exemplo, o pessoal está nos vendo, está nos ouvindo, mas não tem noção do que tem por trás, né? De tudo o que se fez para chegar até aqui, para poder que essa mensagem passe para as pessoas. E a gente, como jornalista, como fazedor de cultura, a gente sabe o que tem, o que acontece, o que as pessoas passam para chegar lá, né? Tem esse... E então eu acho que o conhecimento de comunicação sempre me favoreceu e ajudou bastante, né? E se colocar sempre numa posição de aprendizado. Nunca de, tu sabe tudo. Né? Não, a gente aprende e a gente doa aquilo que a gente já sabe. Essa curiosidade faz a diferença, né? Muito. Com certeza. Muito. Sem dúvida. É. Vamos fazer o seguinte, vamos falando, e eu vou colocando aqui para o pessoal ver algumas fotos. Sim. Aqui, ó. Aí tu me diz o que tu vai colocar. Que a gente tem aí dessa grande experiência que tem, né? A nossa convidada, grande experiência mesmo, porque são 32 anos como jornalista. Isso, e fora o que antes eu já, né? Porque meus chefes me incentivaram, minha irmã me incentivou. Quando eu vi, eu estava dentro da PUC fazendo jornalismo. E são, né, Isabel? E são muitos anos envolvidos na cultura. Isso. Mas muito legal aqui, eu vou botar as fotos, na comunicação. Tem uma foto aqui da Rádio Web Rádio, né? Que até esse senhor aqui já faleceu, tu falou para mim, Larry. né? Maravilhoso, uma pessoa maravilhosa, sindicalista. O Larry aqui, tá? E tu gostava de fazer esse trabalho da comunicação ali com muito fervor. O Larry, ele tinha uma peculiaridade, ele era roqueiro, né? Todo mundo na rádio gostava de todo tipo de música, assim, mas o pessoal gostava de sertanejo. Eu sempre fui muito eclética, eu gosto de tudo um pouco. Mas ele amava rock. Então tinha um programa na Web Rádio que ele fazia, tipo, quarta-feira de noite, assim, que ele baixava a lenha no rock, né? E ele tinha um conhecimento vasto sobre tudo, mundo sindical e tudo mais. Então, muitas vezes ele fazia junto comigo o programa, né? Eu apresentava e ele estava junto comigo, justamente porque a gente trocava uma figurinha muito bacana. Eu tenho muita saudade dele, muito saudoso. Quantos anos durou essa parceria ali nessa Web Rádio? Na Web Rádio foi de 2000 até 2020, mais ou menos, né? Quando deu a pandemia. Quantos foi anos? Uns 5, 6 anos. É tempo, hein? É bastante tempo, 5 anos. E era uma vez por semana, era todos os dias? 2 vezes por semana. 2 vezes por semana. A rádio ficava 24 horas no ar, mas eles repetiam muito o programa e tinha outros programinhas que o próprio presidente da Nova Central Qual fazia. cidade ficava mesmo? Porto Alegre. Fica em Porto Alegre, a rádio. Qual bairro ali? Desculpa a minha... Floresta. Viu como a gente faz perguntas? Não. Bairro Floresta. Mas agora eles não estão mais ali, né? Aliás, a rádio, como o presidente da Nova Central faleceu e ele era o grande incentivador da rádio, né? Ele faleceu de Covid. Bem na 4º distrito ali mesmo, né? Isso, aí ela estava lá no Sindicato dos Marceneiros, mas agora eu não sei. Tem uma foto aqui que é a mais antiga que tu mandou, que tu tá no debate com os candidatos a prefeito de Canoas. Folha de Canoas. Eu fui editora da extinta Folha de Canoas, né? Foi meu primeiro trabalho, assim, que era eu que tinha que estar à frente. Eu era tipo foca da faculdade e entrei para ser editora da Folha de Canoas, né? E como editora eu acabei conhecendo muito o mundo da política também lá da cidade. E aí esse era um debate dos políticos para os prefeituráveis, né? Tem também aqui, né, outra foto aqui, tu no microfone. Microfone para ti é tranquilo, né? Tu na verdade, eu não estou muito acostumada a ficar assim, né? Sim. Aqui tu tá lá na CNTI, né? NCST. Como é que fala? Nova Central Sindical de Trabalhadores. NCST. Mas aqui a sigla tá CNTI. Né? A CNTI é a Confederação. É a Confederação. Eu estava na Nacional, Confederação. A Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria. Eu estava em Parobé. Da indústria, isso. Parobé. Apresentando o evento lá. Apresentando, esse mesmo. Apresentando o evento. Eu fiz, foi um dia inteiro, assim, muito legal.
Tem também aqui, tu com uma moça, né, cantando aqui numa... Eu e a Amanda. Amanda, e lá atrás está um maestro lá. O Madava. O Madava, nosso maestro, tá incentivador, mentor. Que mandou mensagem para nós aqui, Exatamente. né? Exatamente. E aqui tem uma foto que não podia faltar, a tua sócia, uma das sócias, né? Que é minha irmã, Ana Cecília. É a Ana Cecília. O meu. Grande escritora e editora. Tá aí a Ana Cecília aí. Uhum. Tem uma outra foto também, aqui sim, eu acho que é na central aqui. É na central que tu falou lá. Isso. Né? E tem também mais uma foto, tu cantando lá e tá o maestro lá atrás tocando. Isso, aí eu cantava solo. O maestro mora onde, o maestro? Ele mora na... Ai, como é o nome daquele... Não, é perto de Águas Claras, mas é bem antes. Ali onde tem o posto na 040. O maestro é um forte candidato aí para o Cultura Viamão, né? Exatamente. Inclusive, eu posso te passar os contatos de várias pessoas que eu acho interessantes. Tá aí um contato, tá aí um... Músico de primeira linha, Miro Fagundes, e agora o nome artístico dele é Madava Turian. Tá aí Por causa do apelo, novo apelo que ele tem, né, mais espiritual. Então tá bem legal. E tem um grupo, era um grupo grande ali com vocês, né? Coral Natureza Pura. Coral Natureza Pura, era um grupo grande. Da Natureza Pura da Ilhete Citadin, né? E tem também aqui, para encerrar essa parte aí das fotos, né? Tem aqui um programa que tu apresenta pelo YouTube, que é o Opinião, isso? Isso, é uma das editorias do nosso canal, da Caminho Editorial, que chama-se Opinião. Então a gente chama uma pessoa que vai falar sobre determinado tema, né? Geralmente tem a ver com a data. Os professores, os trabalhadores. Então a pessoa fala e eu faço essa apresentação. Eu chamo a pessoa e... Tu faz pelo Meet ali, e quantas vezes é uma vez por mês, uma vez por semana? Uma vez por mês, a Opinião, E é pelo YouTube, é pelo canal? Pelo canal da Caminho Editorial. Como é que tá mesmo o canal do Caminho? Como é que tá escrito lá o canal? Caminho Editorial. Caminho Editorial. Então, para quem não conhece, youtube.com/. Tá aí um canal de YouTube para se inscrever que vale a pena lá, né? Tem bastante informação. Isso, e música, literatura, dança, artes plásticas, tem tudo. São 104 vídeos para a pessoa maratonar. E lá a pessoa também encontra, os e-books, consegue encontrar informação desses e-books? Sim. Também temos o Instagram, né? Pode falar. Caminho Editorial. Caminho, e esse editorial. Caminho é o sobrenome? Não, é porque a gente tinha a ideia, quando a gente resolveu, que seria um caminho, um novo caminho, uma nova via. Como a gente tinha a Via 3 publicações, né? Que trabalha mais com informativos e tal, a gente pensou, quando foi fazer a parte de e-book, seria a parte mais digital, é um novo caminho. O novo caminho era muito grande, Camino, disse a Ana, né, a minha irmã, Camino. Eu digo, então, é Caminho Editorial, por aí. E assim ficou. Quantos anos tem mesmo exatamente? Em setembro de 2020 nós montamos, dia 22 de setembro de 2020. Setembro de 2020 já era a pandemia, sim, né? Pandemia ali no Brasil começou a fechar tudo em março, né? Isso. Setembro de 2020. Começamos. Muita coisa. E o canal foi mais ou menos junto, porque a gente lançou um primeiro e-book lá por agosto, por aí, e abrimos mesmo quando abriu o canal, em setembro. É interessante essa questão da pandemia, claro, tem muita gente que perdeu familiares. Eu, graças a Deus, não perdi familiar nenhum. A gente perdeu clientes, né? Muitos clientes. Isso tu tinha me falado, perderam muitos clientes importantes, inclusive, né? Isso. Muitos clientes. Então a Camino foi realmente um caminho também para nós, né? Sim. Para a gente não ficar muito à deriva, assim, a gente estava meio... Porque como a gente trabalha ainda muito com o meio sindical também, e tanto o meio cultural, tu sabes, é feito por pessoas, né? E as pessoas não podiam se encontrar. Então era uma coisa bem complicada. Aí eu digo, sabe de uma coisa? A gente pensou. Olha, o meio digital está vindo com tudo, vamos lá. Daí surgiu o canal no YouTube e a Caminho Editorial.
Pois é, e falando sobre isso, né? São dois temas assim. A pandemia, ela fechou muitas coisas Sim. e também abriu a cabeça para muitas coisas, Exatamente. né? Abriu muitas possibilidades, inclusive essas lives que são feitas e tal, né? Abriu muito a cabeça de muitos. Vê bem, o pessoal está nos enxergando e o pessoal está nos ouvindo. Há um tempo atrás, e não vamos muito longe, 2019, 2018 por aí, o pessoal praticamente apenas nos ouviria. Exatamente. É. A rádio ela se tornou uma multiplataforma, Exato, né? Real, multimídia. se tornou exato. uma multiplataforma real hoje. A gente está em 6 aqui, a gente está em 6 plataformas. Exato. A gente está na FM, em 2 aplicativos diferentes, no site e estamos pelo Facebook e pelo YouTube. Nós estamos em 6 plataformas. Isso potencializou muito, mas a questão da live, como hoje a gente já sabe que desde outubro de 2020, né? Outubro de 2020, o telefone ele ultrapassou a televisão, né? Inclusive hoje, muita gente que senta na frente da televisão para olhar até uma série, ou uma novela, ou um jornal, geralmente senta com o telefone na mão, né? Exato. É difícil se separar do telefone. Quando dá um intervalo, puf, no telefone, né? Não, ou então assim, tu está assistindo num streaming, né? Um streaming, não vou dizer os nomes, mas qualquer uma desses aí. Tu tem provavelmente ele também no celular. Aí o que tu faz? Tu vai olhando a programação ali, qual é o filme que eu vou ver depois, qual é a série que eu vou ver, qual é o capítulo que eu tô da série. Falta muito para terminar, então tu olha o celular e tu tá assistindo lá. Depois, e assim vai. O celular, a internet é tudo hoje em dia. Com certeza. Bem usada, como a gente está fazendo aqui, né? Como tem as várias iniciativas de livros digitais e tudo mais, a maioria dos canais no YouTube, né, é bem utilizado. É verdade. E uma outra coisa, Isabel, né, saindo da questão da pandemia, que é uma coisa que a gente tem conversado muito com a Secretaria de Cultura de Viamão, inclusive na reunião dos conselheiros de cultura, né? Agora a gente está com quase numa finalização aí, né, de uma batida final lá do Congresso, na verdade nem do Congresso, a assinatura do presidente mesmo, referente à lei Paulo Gustavo. Isso. E tu tem acompanhado, vocês têm acompanhado, com Sim. certeza, e aí depois a prefeitura vai fazer os editais, inclusive estão até contratando já, né, um edital aberto para contratando pessoas para fiscalizar e tal, depois os editais. Foi nesse momento também que vocês se despertaram para fazer projetos como o Voz de Viamão através de editais, né? Isso, exatamente. Só que a prefeitura ela teve um primeiro edital que eu não fiquei sabendo, por N razões eu não fiquei sabendo. E aí eu entrei na segunda chamada, né? Quando eles fizeram uma segunda chamada. Aí eu digo, não, esse é o momento então, porque aí que eu fiquei sabendo que o edital estava acontecendo. Aí eu entrei nessa segunda chamada aí. Já era, se eu tivesse entrado na primeira, em 2021 eu já teria o Vozes de Viamão, né? Mas ele saiu em novembro justamente porque... Pois é, e indo para esse lado, e a gente estava falando... metade de 2021, por aí. E eu quero puxar um assunto agora que a gente não combinou para falar sobre isso, assim como os outros também, né? Mas eu já tinha mais ou menos a informação de muita coisa do trabalho da Isabel ao longo desses 30 e tantos anos, né? Isabel, a gente tem falado muito no Conselho de Cultura e tem falado muito aqui em Viamão, e a gente vê isso meio geral, né? Hoje, cada vez mais, inclusive a Prefeitura de Viamão, a Secretaria de Cultura está se organizando, eu participei, já junto com outros colegas, Sim. O Arizinho da escola, que também é um produtor cultural de Viamão, deu um treinamento junto com o Fabiano, que é o presidente do Conselho de Cultura aqui de Viamão, falando sobre como desenvolver projetos e tal. E a gente vê, eu quero a tua opinião sobre isso, pela tua trajetória, por que tanta dificuldade de se desenvolver projeto? Por que tu acha que só agora, de um tempo para cá, não só em Viamão, né? Vou deixar claro que não é Viamão, o programa é Cultura Viamão, mas a gente vê a nível Brasil isso. Sim. Por que tem tão pouca gente, né? É meio que... eu não quero falar a palavra elite, mas é uma coisa que agora está realmente começando a se democratizar
E eu quero a tua opinião. Falaste a palavra. Se democratizar. Isso é por questões, na tua opinião, por questões que as pessoas estão tendo mais informação agora do que alguns anos atrás, ou também é porque a tecnologia também está favorecendo isso? É um conjunto. Eu acho que, em primeiro lugar, falta muito divulgação. Porque, tanto é que eu te falei, eu não fiquei sabendo do primeiro edital. Eu já poderia estar com Vozes de Viamão já numa segunda edição, de repente até participado de outros editais para poder colocar. Bom, mas não é o caso. Falta investimento, falta política pública realmente voltada. Pensaram mais agora por causa da pandemia. A Lei Paulo Gustavo, vamos incentivar mais a Lei Aldir Blanc, né? E outra coisa, a divulgação dos próprios editais e o conhecimento. Né? A democratização do conhecimento. Uma casta sabe como fazer e detém aquele conhecimento e não passa adiante aquele conhecimento e guarda muito para si. Não estou dizendo que é o caso daqui de Viamão, nem, né, casos específicos no Brasil, mas eu acho que falta uma maior democratização. Falta. Em todos os níveis. Financeiros, assim, maior distribuição, né, maior investimento da parte dos governos e dos próprios fazedores de cultura terem mais união também, Exato. Né? Podemos falar essa palavra que porque a gente... as pessoas também estão preocupadas com a sua sobrevivência. Eu acho isso aí todo mundo tá. Tu tá, eu tô, todo mundo tá. Mas no momento que a gente cede um pouco e o outro cede um pouco, né? É que nem a gente vai fazer uma janta em que cada um leva alguma coisa para comer. Tá? Fazer uma festinha, aquelas festinhas que adolescente faz muito, né? Cada um leva, os guris levam bebida, os guris levam comida, tá? Mas se cada um ficar comendo a sua comidinha, né? Se cada um ficar comendo a sua comida, vai comer só a sua comida. Agora, se a gente colocar numa mesa comum, todo mundo vai provar de tudo e vai sobrar um monte. Então, eu acho que é isso que a gente tinha que fazer da nossa cultura, sabe? Dos eventos culturais, das coisas culturais. Todo mundo poder provar aquilo de alguma forma. Tu sabe que eu estou tendo, assim, eu estou tendo uma... Como se fala a palavra? Eu estou tendo uma impressão que está mudando, sabe? Sim. Que está mudando, que realmente está se tornando cada vez mais democrático, mas principalmente uma coisa que me chama muita atenção é que as pessoas estão realmente empenhadas em terem mais informação para desenvolver a questão da cultura. E está tendo uma facilidade maior também por causa das lives, dos EADs em geral, né? Tem muito curso acontecendo online, e isso é muito bom. E tu sabe que uma coisa também aqui que a gente sempre, eu gosto de bater no bom sentido, de falar Sim. e repetir, né? Porque a gente só aprende repetindo e às vezes as pessoas só entendem também a gente repetindo uma vez, 2 vezes, 3 vezes. A repetição é maravilhosa. O programa Cultura Viamão, ele tem como objetivo trazermos agentes culturais e trazermos artistas da cidade de Viamão, né? Mas principalmente também levar ao povo, à comunidade, como bem alguém queira dizer, povo, comunidade, população, pessoas de todas as classes sociais, mostrar para elas que a cultura é algo muito importante, que a cultura é algo que não é, que quem faz cultura ou trabalha com a cultura não é vagabundo, não é aproveitador, que é, né? Claro, a gente sabe que tem alguns absurdos que acontecem em qualquer área, de grandes né? artistas receberem valores astronômicos aí fora da realidade, mas que tem a cultura desenvolver a cultura é fundamental. Inclusive tem uma matemática que foi feita, né, pela Secretaria de Cultura do Estado, até o presidente do Conselho de Cultura falou aqui, o programa está gravado, que a cada real investido, volta mais que R$1 de volta. Imagina. Né, para o meio aquele valor que é... Não, pensa bem, ó. Eu acho que cultura, educação... arte, literatura, cultura em geral e associada à educação também, né? Se isso já fosse fomentado dentro das escolas também, seria uma coisa que iria alavancar muito o povo brasileiro. Porque muitas vezes as pessoas, elas
assim, eu vou dizer um português bem claro, elas se acham um pouco inferiores. Ah, tá aquele artista lá e eu nunca vou chegar ali. Às vezes a pessoa sabe cantar maravilhosamente bem, mas não tem aquela coragem. Por exemplo, a gente vinha chegando aqui, eu vi as meninas dançando ali embaixo na praça. Eu achei maravilhoso isso. A comunidade se juntando, dançando junto, entendeu? É uma coisa maravilhosa. E assim fosse cada praça tivesse alguém tocando uma música, falando uma poesia, alguém gravando isso tudo, botando no YouTube, sabe? É maravilhoso, o pessoal dançando. Isso muda. É um sonho, quisera fosse assim. Verdade. Natural. Né? A gente sabe que tem países e culturas aí espalhadas por esse Brasil afora. Exato. Né? E por esse mundo afora aí que são muito... que desenvolve muito essa questão da cultura no dia a dia, né? Exato. Que nem tu falaste, né? Essa é a questão. Tu sabe... É tu tornar corriqueiro, usual, uma coisa que as pessoas não veem, às vezes, como normal, inclusive. Exato. Ontem, um rapaz, até vou falar em primeira mão aqui, um rapaz me passou o WhatsApp dele, dizendo assim, Rafael, vocês ajudam, a rádio consegue ceder para nós aí um espaço. Aqui na praça a gente está fazendo um hip hop ali, umas batalhas e tal, um grupo aqui da Santa Isabel. Sim. Aí eu disse, mas claro, tio, com certeza, inclusive consigo levar vocês, eles que vieram até nós. Eu nem sabia que tem esse grupo, são vários grupos, né? Eles que vieram. Aqui então, assim, era muito melhor que a praça tivesse todos os dias esses rapazes aí, exato, do que às vezes acontecer como aconteceu ontem, uma batida, a polícia batendo ali na gurizada que fica, às vezes, usando uma droga, né? Sim, ou vendendo droga. É isso que eu te falei, se a educação estivesse junto, tudo mais junto, né? Porque vamos falar nas escolas públicas, né? Tem muita iniciativa bacana, mas teria que ser multiplicado por 1000. Cada escola ter várias iniciativas que pudessem envolver a gurizada, não só estudando aquela educação formal, mas também uma educação que eles pudessem falar suas poesias, porque a gente sabe que o jovem é muito produtivo nesse aspecto. Quem de nós, quando era adolescente, não teve um diário que escrevia várias coisas e coisas muito interessantes, né? Então... E coisas com sentimento, né? Com eu vi que tu olhou aí, não sei se o nosso tempo já não está esgotando. Não, eu tô aqui, eu tô de olho aqui. É que eu fico falando, né? E com muita emoção também, né? Quando a pessoa é mais jovem, ela tem a flor da pele, aquela emoção, aquela adrenalina, aquele hormônio, então tem muita coisa boa que a cultura desenvolve. Exato. Hoje aqui recebendo no programa Cultura Viamão Isabel Rodrigues, jornalista, né, proprietária também da empresa Camino Editorial. E sócia da Via 3 Publicações. Aí. O último trabalho que a Isabel fez aqui na cidade de Viamão, com o apoio da Lei de Incentivo à Cultura, né, Aldir Blanc, foi o Vozes de Viamão. É isso. Exato. Quero mandar um abraço ali para Ana Cecília Romeu, dizendo ótimo e-book da Isabel Rodrigues. Abraço. E é distribuição gratuita, viu, pessoal? Olha aí. Eu posso até deixar nos comentários depois o link, tá? Deixa nos comentários. Para as pessoas baixarem. Deixa ali. Quantas páginas são mesmo? Quantas? Tu lembra? Mais ou menos. São... não. Bom, eu acho que é 58. Enquanto a Isabel vai vendo ali... Eu vou olhar aqui. Olha só, cultura ainda gratuita porque é através da Lei de Incentivo à Cultura. Mas um trabalho que dá trabalho de ser feito é uma coisa muito, né, com muita qualidade, né? A Amanda Sena, nossa colega do Conselho de Cultura, mandando boa noite, pessoal, acompanhando aqui. Um grande abraço para minha querida lá, amiga Amanda Sena. A Eliette Citandim. Querida. Isso aí, no e-book. Isso aí, Bel. Precisamos compartilhar a cultura, lembrando também que a responsabilidade dos governos é enorme para a questão do pertencimento à cidade. Exato. Investir no setor ouvindo sua classe artística. Viu? Muito bom, Eliette Citandim. São 75 páginas. 75. De muitas... poesias, é isso? Não. Esse não é o de poesia. Poesia são os outros. Tem... Este aqui eu peguei 15 produtores, centros culturais, porque se confundem, né? Sim, já falei. Sim. 15 pessoas que eram mais ou menos da minha relação e coloquei ali, expus como são os centros culturais deles, quem são eles, né? E coloquei... De Viamão tem
quantos aí produtores? Todos. É Todos só são Viamão, de Viamão? são vozes de Viamão. Tu lembra mais ou menos o nome desses espaços? Todos aqui. Quer listar aí para a gente encerrar? Eu só não te coloquei porque eu não te conhecia. Olha aí. Vamos falar para. E talvez tem muitos outros espaços que tu não colocou porque tu também não conhecia. Isso, mas agora olha, se fosse para eu fazer um segundo, eu já estaria com, acho que até o terceiro pronto, porque a gente começa a ver tanta riqueza e essas próprias pessoas aqui, né, também já me falaram outras pessoas, outros, e aí a gente vai... Lista para nós aí quem participou do Vozes de Viamão, que foi em novembro de 2022. Isso, lista para nós aí. Eu vou deixar o link nos comentários aí do Facebook, ou eu te passo, depois tu coloca onde tu quiseres, né? Que as pessoas podem baixar gratuitamente, conhecer um pouquinho da cultura de Viamão. Tá, eu coloquei aquela menina que tu já citou, a primeira é a Lê Fraga, do Viva Mais Feliz, né? A Ana Cecília Romeu, minha irmã, que ela tem um projeto chamado Janela da Poesia, que ela ensina, ela tem um e-book bilíngue e um livro, né, que ela ensina poesia para crianças, e ela é artista plástica também. O Tambor Falante, do Cândido de Castro, né, o Cult Circuito, que é formado pelo Viandantes, o Olho Mágico e o Tambor Falante, né, que eles fazem o fomento cultural aqui na cidade também. A Denise Santana, do Olho Mágico. O Fábio Mês, que é de dança, professor de dança. A Eliette Citadin, da Natureza Pura. O Luiz Cláudio Vargas, que é artista plástico. Mada Vaturian e Calavat, do Campus dos Babas. Marco Binatti, do Espaço Brincante e Cataversos. Mel Johan, do programa Doce Mel. Mel Joan, né, do programa Doce Mel. Niltamara Gomes, do Espaço de Artes Viandantes. Pedro Costa, botei ele também pela Caminha Via 3. Silvinha Reis, influenciador. E a Thaís Francisco, do Baila Que Baila. Essas são as pessoas. A grande maioria eu conheço. Só gente boa, gente que de alguma maneira ou outra desenvolve a cultura aqui em Viamão. O Marco Binatti, na primeira temporada do programa Cultura Viamão, trabalhou comigo aqui no Cultura Viamão, me ajudou aqui. Marco Binatti é maravilhoso. É o operário da cultura, exatamente. Tá Pedro. Aí, falou a palavra certa o Pedro aí. Tá aí, Marco, depois tu vai escutar, se ele não estiver assistindo, depois ele vai escutar. O Pedro te definiu, tu é um operário da cultura, Marco Binatti. E ele tem muito amor. Muito. Principalmente, aquela... No canal da Camino tem ele com o serrote. O Marco é de serrote dele. O Marco é um adolescente da cultura. É um adolescente, é aquela paixão pela cultura. E a dificuldade é aquela, né? É aquela, até para a gente encerrar o programa. Eu coloquei novamente a igreja lá, ó, para combinar com Vozes de Viamão, né? Sim. São muitas vozes em Viamão, né? Isso. Muitas vozes. Aqui é só, como eu falei, é um fragmento. São 15, né? 15 capítulos. Que são 15 centros culturais, produtores, é tudo uma coisa só, né? Tudo se confundem, a Niltamara, por exemplo, se confunde com o Espaço Viandantes, o Mada vai a Calavat com o Campos dos Babas, a Eliette com Natureza Pura, então, né? Eu mesmo não vi ainda eu não li e não vi esse e-book. Eu vou deixar então Deixa ali nas mensagens aqui do Facebook. Isso, vou deixar o link ali do Drive Google para vocês baixarem. Para todo mundo baixar aí, ó. Vozes de Viamão, fresquinho, né? Tem 5 meses, na verdade. Isso, né? E aí tem engraçado isso, engraçado e bom, né? Pessoal do Nordeste, pessoal de tudo que é lugar, para começo de conversa nem sabiam que Viamão existia, apesar da gente ser da região metropolitana. Alguns conheciam por minha causa, mas os retornos que eu tive de pessoal do Uruguai, de pessoal da Argentina e de pessoal do Nordeste, do Norte, foi assim impressionante, né? Até o pessoal de Santa Catarina, assim. Impressionante no sentido de saber onde é Viamão. Como tem coisas. E eu digo, gente, isso aqui é o mínimo. Tem muito mais, pelo menos 10 vezes mais. E tu já pensou agora, Isabel e Pedro, esse pessoal assistindo, o programa está gravado, ficou gravado. Esse pessoal assistindo agora e a gente tendo o mapa da estação espacial maravilhoso aqui que o Paulo Liu já teve a capacidade de fazer lá e demarcar o território de Viamão
né, que eu coloco de fundo aqui. Imagina, agora eles vão saber até onde fica Viamão, né, pelo mapa da estação espacial. Tá desse lado aqui? Tá bem aí, tá exatamente aí a tua mão. Tu tá bem em cima aí de Viamão. E é muito legal. Eu quero encerrar o programa, né, falando exatamente aquilo ali, que é uma coisa também que eu sempre trago aqui, e eu falo isso na comunicação, e é algo que a comunicação me oportunizou a perceber mais e conhecer mais a cidade de Viamão e as pessoas. Isso que a Eliette falou sobre pertencimento, a gente fala muito, inclusive a Vera Lima Cerone botou novos tempos para a cultura de Viamão, pessoas se descobrindo. Parabéns, Rafael e Isabel. A Amanda também falando isso, integração porque a rede é tão importante. Está aí a Amanda falando, né, confirmando. E o nosso ouvinte lá, internauta, Vilmar Cafarati, né, está sempre acompanhando todos os programas. Um abraço lá para o Vilmar Cafarati. Falando sobre pertencimento, né, ou seja, a gente sabe que uma das coisas que a gente tem muita dificuldade aqui na cidade de Viamão é o povo ter esse pertencimento com a cidade. E eu não falo isso de maneira política, né? Não. Eu falo isso como um cidadão. Exato. Como um cidadão como qualquer outro. Eu moro há 8 anos em Viamão e eu vejo, ando por aí, converso com pessoas de todas as classes sociais, de todos os níveis culturais. A rádio me oportuniza isso. Eu também já andava para tudo quanto é lado, né, antes de iniciar o trabalho na comunicação há 3 anos. Então, eu vejo que realmente a gente carece muito de pertencimento da cidade de Viamão. Repito novamente, o programa Cultura Viamão tem esse objetivo, e a Rádio Gazeta On, o projeto da Rádio Gazeta On, vem com essa ideia de fazer Viamão conhecer Viamão. Exato. E perfeito. Fazer com que o povo tenha esse pertencimento à cidade. Uma coisa que eu estranhei muito quando eu cheguei aqui é que o pessoal não sabia o nome das ruas. 20 anos. E fazem 23 anos. 23 né? anos no ano 2000. E Olha eles aí. não conheciam os nomes das ruas. Tu perguntava o nome de rua, eu digo, meu Deus do céu. Lá em Porto Alegre, né, que é muito maior, todo mundo sabe o nome de uma ruazinha lá na Zona Sul, por exemplo, morando na Zona Norte, e as pessoas não sabiam os nomes das ruas do centro, não sabiam. E isso é falta de pertencimento. Exato, né? é o fato daquilo. É cidade dormitório. Não é cidade dormitório, gente. Desde a pandemia, que se eu te contar que eu fui a Porto Alegre 1 ou 2 vezes só. Ou seja, me basto aqui. Economicamente, tu está comprando tudo aqui, tu está conversando mais com pessoas aqui de Viamão. Exato. Está vivendo esse, como é que a gente chama isso? Tu está vivendo esse sistema, né, de Viamão, né? Não, eu acho que a gente tem que valorizar a nossa cidade. É uma cidade maravilhosa, de um povo maravilhoso. Gigantesca cidade, muitas culturas dentro de uma cultura, né? Exato. E o teu programa tá mais do que parabéns, assim, porque a Eliette falou muito bem a questão do pertencimento, do pertencer à cidade. A gente mora aqui há 23 anos, né? Antes a gente viveu em Porto Alegre, Pelotas, Livramento e tal. Tem experiência. Eu não saberia viver em outro lugar agora que não é Viamão. Eu amo Viamão. Olha aí, tá aí, ó, Isabel Rodrigues falando o amor que tem por Viamão. Que legal, Isabel. Parabéns, a primeira pessoa. Já tivemos oportunidade de vender aqui, de voltar para Porto Alegre ou de ir para outro lugar, né? A minha mãe, que era uma que sempre, vamos voltar para Porto Alegre, vamos voltar. Aí quando a gente surgiu a oportunidade de a gente vender, a mãe tá assim, eu não quero mais, eu não quero sair daqui. Eu digo, viu? Isabel, tu é a primeira pessoa que eu trago na rádio, desde que eu trabalho em rádio também, que fala que ama Viamão. A primeira pessoa que fala isso abertamente, aí de coração. Não, parabéns. E é verdade, é verdade esse bilhete. Tudo que eu estou dizendo aqui, desde o momento que a gente se conheceu ali na porta da rádio. Sim. Eu não teria por que vir aqui para dizer bravata, né? Não, com certeza. Não, é de coração aberto mesmo. A minha colega lá, Kelly Martinez, né, que hoje faz parte do Secretaria de Cultura de Viamão, né, faz pouco tempo, ela era só professora e agora ela está trabalhando direto na Secretaria de Cultura, e ela também é uma das conselheiras aqui do Artes Visuais. Legal. Ela escreveu que o projeto mencionado Cultura e Informação acontece quinzenalmente às 19 horas na Secretaria de Cultura e tem por objetivo promover encontros de formação para artistas e fazedores de cultura de município. Está aí, então, para ti, fazedor ou artista,
liga lá para a Secretaria de Cultura e tem lá quinzenalmente, a cada 15 dias aí vai ter, né? Iniciou semana retrasada esse projeto aí. Bom, tem que ser mais divulgado também, né? Estamos aqui, o programa Cultura Viamão, a gente está divulgando o máximo que a gente pode. Claro. E pegar todos esses agentes culturais aí para divulgar e também aqui através da rádio e culturar. E divulgar, culturar é boa, mas é culturar, não deixa de ser. Também quero agradecer a todos aqui, ela colocou o telefone lá, para quem quiser, ela está ligada aí, colocou o telefone aqui da Secretaria de Cultura. Ótimo. Quem quiser participar do programa Cultura Viamão, quem se sente um fazedor de cultura, quem é um artista e quiser estar aqui contando a sua história, contando a sua história, se expondo, porque tem que se expor. Não adianta, para ti ser conhecido, tem que te expor. Tem que quebrar esse medo. Aqui a gente não morde, aqui a gente... cuida, muito legal, gente. A gente cuida bem, eu atendo bem. Quando eles chegaram, eu falei que eu tenho uma preocupação com atendimento. Isso vem da área comercial, da área de vendas. Eu acho que hoje uma das grandes dificuldades é ser bem atendidos. Claro. E ser bem atendido, às vezes, tu tem educação com as pessoas, né? Então, e tu não pode ter só educação quando tu precisa delas. Tem que ter sempre, né? Então, a gente procura sempre atender bem. Liga para cá, manda um WhatsApp, manda uma mensagem pelo Facebook para a rádio. A gente vai te colocar num horário aí, vai marcar contigo uma data, vai participar do programa Cultura Viamão para contar a tua história, seja um fazedor ou um artista. Hoje aqui recebendo a Isabel Rodrigues, jornalista. Mas eu queria, antes de encerrar, essa eu deixei aqui por último. Ai, meu Deus. Mas eu acho que eu não vou saber ler, eu não sou muito bom de inglês, viu? Eu até tenho que fazer um curso de inglês, tomar vergonha e fazer um curso de inglês. Tu recebeste um prêmio em setembro de 1992. Isso. Tu achou que eu não ia falar, né? Eu vou traduzir. É um prêmio Media in Your Country pela excelência em comunicação, pelo conhecimento da mídia nacional, por aumentar a consciência pública e por promover valores. Conferido pela International Network de jornalistas, Young Journalists da Suíça. Eu fui contemplada pela América Latina, né, representando a América Latina. Eu e uma colega jornalista de São Paulo. Nós duas fizemos. Ela morava aqui em Porto Alegre na época. Tudo foi por causa de um trabalho chamado Vídeo Processo, em que a gente ensinou as crianças de uma comunidade da Vila Maria da Conceição. Na época chamava Maria Degolada, né, em Porto Alegre. A gente ensinou aquelas crianças a trabalharem com vídeo. E aí elas fizeram um vídeo sobre a vida delas, como é que elas enxergavam a comunidade. Aí, a partir disso, então, a gente editou esse vídeo, colocou a legenda em francês e mandou. Vamos ver o que vai acontecer. E fomos contemplados. E ensinaram a fazer vídeo através... Vídeo Processo era o nome. A gente ensinava tudo. Não era por telefone. Não era por telefone nessa época, Não, né? Era câmera VHS. Cara. Era aquelas antigonas VHS de videocassete mesmo. Isso, exatamente. Que legal, olha só. Aí eu mesma editei, eu tinha a ilha de edição, né? Eu mesma editei na época tudo e a gente... Não, vamos que... ficou um show. Olha aí, tá aí um Vídeo Processo era tá o nome aí algo nossa... para fazer agora com telefone, né? Porque agora é muito mais fácil. Agora é muito mais fácil, até porque às vezes as crianças estão dominando o telefone mais que a gente, né? Sim, na época a gente teve que conseguir patrocínio para poder ter a câmera, para poder ter os microfones, porque tinha microfone, tinha câmera, tinha tudo. Eles saíam entrevistando na rua, né? E eles faziam a própria realidade deles e foi um trabalho maravilhoso. Que eu usei também, antes de mandar para a Suíça, eu usei como trabalho de conclusão de curso. Isabel, quero te agradecer por estar aqui. Nós já vamos passando do horário, mas é maravilhoso, né? Quando a gente gosta do que a gente faz e gosta de conversar sobre cultura, porque a gente sempre aprende, né? Claro. É maravilhoso. Por mim, ficava aqui 2, 3 horas conversando de boa, bem tranquilamente, né? Lembrando, eu quero lembrar, pessoal, que hoje as obras que estão aqui nos acompanhando, né, é do artista Ricardo Lilja, adepto ao pixelismo, e também da Liris Kunzikler, né, da família Kunzikler.
Kunzikler da Santa Isabel. Às vezes a gente pronuncia errado algumas palavras aí, às vezes tem acentos e coisas que a gente não sabe, então se eu pronunciei errado, desculpa aí, mas acredito que é Kunzikler mesmo da Santa Isabel aqui, da família Kunzikler, artistas plásticos. Todo o programa Cultura Viamão vai ter 2 artistas de fundo, aí para a gente, né, ilustrar e trazer mais beleza ainda ao programa, além lá de mostrar onde Viamão está no mapa, onde tem tanta cultura nesse Brasil, nesse mundo, nesse Rio Grande do Sul, a gente mostra no mapa aonde que tem. Isabel, eu quero te agradecer e fica à vontade aí para tuas considerações, né? Agradecer, dar algum recado da empresa, fica à vontade. Sim. Pessoal, então vocês podem nos encontrar no Instagram, né? @Caminho Editorial, ou no meu Instagram pessoal, Bel Rodrigues 2005, ou Isabel Rodrigues, como quiser, vai me encontrar. E também no YouTube, né? Caminho Editorial, que lá tem muita coisa cultural, vocês vão gostar, dá para maratonar, pode ficar o dia inteiro, é música, é dança, tudo feito por produtores culturais de diversos lugares do Brasil e do mundo, inclusive. Sim. Né? E eu quero agradecer, parabenizar, em primeiro lugar, essa tua iniciativa aqui, agradecer imensamente o convite, dizer para o pessoal que eu vou deixar, então, o link nos comentários aí, né? Do Facebook, eu acho que do Facebook tem isso. Também o YouTube. Também tem o YouTube. Eu vou deixar o link nos 2, então. E quero agradecer quem nos assistiu, né? Imensamente, porque o pessoal compartilhem, porque é uma iniciativa maravilhosa e eu acho que a gente tem que cada vez mais, as coisas boas têm que ser levantadas cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Chega de notícia ruim, chega de morte, chega de tragédia, né? Verdade. Coisa boa. Não é alienação, é coisa boa. Vamos encher essa praça aí de gente fazendo cultura, isso. Que nem tu falaste, né? E assim, colocando essas nossas vozes, né? A gente consegue, inclusive, chamar a atenção do poder público. Ver bem que elas estão até com iniciativas da Secretaria da Cultura e tudo. Sim. Né? Então, o próprio poder público começa a se mobilizar também, vendo que o povo está também mobilizado. Então, pessoal, compartilhem bastante esse programa aqui. Eu vou pedir para o Rafael uma cópia, vou colocar lá no canal da Camino, para quem não assistiu, né, também assistir. E é isso, Rafael, muito obrigada. E muito obrigada, assim, de coração mesmo, quem nos assistiu. Eu acho que contei um pouco de mim, assim, né? Talvez teria mais tempo para a gente, né? Mas já está de bom tamanho, já falei muito. Mas o programa segue, com certeza tu vai voltar. Não é a primeira vez e não será a última que vai voltar no programa Cultura Viamão e muitos projetos que ainda quando tiver coisa nova fazeremos juntos e também muitos projetos que vocês vão fazer como empresa aí, né? O Pedro está quietinho aqui, agora daqui um pouco eu vou ser sabatinado pelo Pedro, coisa boa. Eu estou só esperando agora quando encerrar a metralhadora de pergunta do Pedro aqui, mas eu vou responder com muita boa vontade. Coisa boa quando tu encontra alguém parecido contigo que faz pergunta o tempo todo. Eu fico às vezes eu fico me observando, será eu sou assim, será? Né? Eu tenho Mas que pedir desculpa sempre para as pessoas, porque eu pergunto demais. Mas é vício de profissão, é o bichinho da comunicação. Não é nem... A gente não pergunta para fazer fofoca, a gente pergunta porque tem interesse de verdade. Mas cultura é isso, né? Cultura é se interessar pelo outro, fazer perguntas. Gostar de gente. Gostar de gente e aprender. De troca, de aprendizado, entendeu? Exatamente. Muito obrigado, então. Eu que agradeço. Eu vou encerrar aqui, Vou encerrar com uma música do Yamandu, né? Aqui do povo Guarani, enquanto a gente encerra o programa. E semana que vem, terça-feira que vem, a gente tem mais programa Cultura Viamão. Isabel, confirmando aquilo que tu falou, te agradeço as tuas palavras de incentivo. E agora mesmo na reunião do Conselho de Cultura, sábado passado, eu falei para os colegas que o programa Cultura Viamão ele não é meu, né, e nem da rádio também. O programa Cultura Viamão é de todos que fazem cultura, né? Claro. A gente tem que ter alguém apresentando, mas é um programa onde a gente abre as portas para todos da cultura, porque é um programa que a ideia é que todos, de alguma maneira, contribuam com ideias, com ajuda, para que a gente leve mais longe. Mas muito obrigado. Te agradeço as tuas palavras de incentivo. Eu que agradeço, imagina. Vamos, no programa de manhã que eu faço, é o hábito, né? Vamos de música, então, e tal, mas aqui é diferente. Então,
Muito obrigado por participar, compartilha, o programa está gravado, quem não assistiu vai poder assistir. Vamos tocar a música do Yamandu aqui, Memória Viva do Povo Guarani. Afinal de contas, os índios chegaram nessa terra antes da gente. Um grande abraço e uma boa noite a todos.